Olá pessoal, boa tarde! A gente está de volta hoje para falar sobre decoração. Sei que muitas de vocês estavam aí super ansiosas para esse assunto de fato começar. Estamos aqui hoje. E eu acho que uma das maiores dúvidas quando se trata de decoração é sobre o tamanho das coisas e o espaço que elas ocupam. Então é sobre isso que a gente vai falar exatamente nessa aula. Bom, então primeiro nós vamos falar sobre a mesa padrão. Quando você chega numa casa de festa, quando você vai alugar uma mesa, enfim. Quando você vai na maioria dos casamentos, a mesa que você encontra é essa aqui, que eu chamei do caso número 1. E essa mesa tem 1,40 de diâmetro. Vamos lembrar aqui da aula do colégio, que diâmetro é a circunferência, né, de um ponto até a outra, ou seja, tem 1,40 m essa mesa. Pode ter também 1,45 m, 1,50 m no máximo, tá? Mas ela varia entre 1,40 m e 1,50 m. É mais fácil você encontrar no mercado para locação essa mesa de 1,40 m. E essa mesa, quando apenas com cadeiras, ela cabe 10 pessoas. Vejam bem que quando você for colocar cadeiras encaixadinhas, não vão caber 10. Então é preciso afastar um pouco para que essa circunferência aqui caibam 10 cadeiras. Mas quando a gente vai encaixar as cadeiras, não cabem as 10. Você tem que colocar os assentos um pouquinho para fora. Esse é um formato perfeito para quem vai trabalhar, por exemplo, com as mini comidinhas, ou com um ponto e uma ilha de apoio, uma massa, enfim, que não seja necessariamente um jantar em que todos vão estar sentados à mesa. Bom, o caso do jantar, ou seja, quando todos estão sentados à mesa, que vão se servir em determinado momento, depois vão sentar, comer praticamente todos juntos, é muito importante que a gente trabalhe com esse mesmo tamanho de mesa, de 1,40 m também, ou seja, é o nosso caso aqui número 2, mas que nessa mesa, se forem todos de fato sentar, a gente coloque 9 lugares, tá? E aí, nesse caso dos 9 lugares, quando a gente for colocar os supplies, que são aquelas bases para o prato, se você for ter todo o mise en place completo, né, você pode ter aqui um supply e o outro supply vai ter que estar bem juntinho. Não vai ter muito espaço. Vão caber os 9 supplies com 9 taças, com arranjo, com guardanapo, sobre o supply, mas não vai ter assim muito espaço. Se você quiser e tiver espaço na sua festa e puder trabalhar com a opção número 3, que é a mesma mesa de 1,40 m, mas com 8 lugares, aí sim as pessoas vão ficar super confortáveis nessa mesa, com esse formato de supply, taça, talher, etc. Porque nesse caso aqui, gente, quando a gente coloca os supplies um do ladinho do outro, os talheres têm que estar praticamente em cima do supply ou embaixo, meio escondidinhos, ou dentro do guardanapo, enfim, algum formato que valorize um pouco mais o talher. Nesse formato aqui não, a gente já consegue colocar os talheres do ladinho do supply e ficar mais confortável para os convidados. Mas é claro que às vezes, numa questão de espaço e, enfim, do tamanho do salão, a gente tem que apertar um pouquinho mais e colocar 9 pessoas aqui para um jantar, né? Então, basicamente, nós temos essas 3 opções para a mesa de 1,40 m, que é essa mesa padrão. Geralmente, essa mesa aqui, ela é meio feia. Ela é meio feia não, ela é feia. Ela é forrada de feltro, ou ela é de madeira, uma madeira bem simples, né? Tipo um MDF, enfim. Ou é só uma placa de madeira. Essa mesa ela é feiosa. Então, geralmente, essa mesa aqui a gente trabalha com toalha. Então, na hora de você levantar o custo da sua decoração, você tem que pensar no custo dessa mesa, que geralmente é muito mais barata do que uma mesa de espelho, uma mesa de madeira rústica, uma mesa laqueada, enfim. Uma mesa que você não precisa usar toalha, tal, às vezes chega a ser até 10 vezes mais cara do que essa mesa super básica. E aí você trabalha com essa mesa, uma toalha e, enfim, o que você for colocar e mais as cadeiras. Aí você vai trabalhar com ou 10, ou 9, ou 8 cadeiras. Um outro perfil de mesa redonda, que também é bastante comum, não é tão usada, mas para os espaços mais apertados é bacana da gente ter ela em mente, é essa opção que eu coloquei como caso número 4, que é a mesa de 1,10 ou de 1,20, que é uma mesa que geralmente cabem aí 6 pessoas de maneira confortável.
Então, se você não tem aí uma área muito larga e não cabe essa mesa tão grande assim, e eu já vou dizer quanto que ela mede, né, com cadeiras, para você considerar no seu evento, uma mesa de 1,10 a 1,20 com certeza vai ocupar consideravelmente menos espaço, e daí sim você vai conseguir colocar de repente numa varanda, num corredor e tudo mais, desde que tenha um espaço para circulação. O outro caso que eu coloquei aqui é a mesa número 5, que é esse tipo de mesa bem grandona, que é uma mesa maior do que essa aqui que a gente está falando, que é a mesa aí geralmente de 1,60. Elas não são muito fáceis de serem encontradas, nem para locação, e nem são muito utilizadas, porque são mesas muito grandes, são trambolhos. Mas digamos que você tem uma família grande e você queira botar todos eles, 10 pessoas ou 12 pessoas, confortavelmente numa mesa maior. Ela existe sem toalha, né? Vai depender aí da empresa que vocês estão falando, mas geralmente essa mesa é uma mesa bonitona, sem toalha e mais cara também para você colocar a sua família, os seus pais, enfim, aquelas mesas reservadas com mais destaque. Geralmente esse é o perfil. Aqui a gente está falando primeiro só das mesas redondas, depois eu vou falar ainda das mesas quadradas e das mesas retangulares também e de outros formatos de mesa que a gente também pode usar para convidados ou para a beira da pista ou até para um caso mais descontraído de convidados também. Vamos falar agora exatamente quantos metros eu tenho que deixar de espaço. Por exemplo, se eu tenho uma sala X por X, como é que eu posso calcular para saber quantas mesas vão caber naquela sala, tá? O que eu sempre usei durante toda a minha trajetória como decoradora de festas foi que essa mesa aqui, a de 1,40, com 10 lugares, e aqui a gente pode deixar uma regra solta para de 10 lugares, para de 9 ou para de 8, porque isso vai mudar muitíssimo pouco de um para o outro, que é considerar nessa mesa de 1,40 a gente tenha com cadeiras uma área útil, ou seja, a gente tem que considerar que ela ocupa 3 metros por 3 metros. Meu Deus, 3 por 3? Sim. E cada mesa dessa vai ocupar menos de 3 metros, claro, mas você tem que considerar na hora de colocar numa planta ou na hora de você fazer a conta dentro do seu salão, que essa mesa aqui vai ocupar 3 por 3, já incluindo a circulação. Mas é isso tudo? Sim. Quando o convidado puxa a cadeira e se senta, o espaço que abre é muito maior do que simplesmente você estar com a cadeira ali. Fora que o garçom tem que circular à volta dessas pessoas. Ou seja, com isso a gente aumenta bastante o espaço que a gente vai precisar para cada mesa e eu considero sempre 3 por 3 o tamanho perfeito para você não ficar com a sua festa sem circulação de garçom, com seus convidados muito apertados, que é a pior coisa que pode acontecer. Então, mais pra frente, eu vou dar um exemplo concreto aqui pra você de um salão mesmo, de X por X, e vou dizer quantas mesas vão caber naquele salão. Mas a conta é bem fácil. Se você tem aí 10 metros, digamos, você vai dividir esse espaço por 3 para ver quantas mesas redondas vão caber. E daí você vai chegar à conclusão que cabem 3 mesas, 10 dividido por 3, 3. Vai sobrar um metrinho. Que bom, vai ficar mais folgado. Mas não ouse querer colocar 4 mesas. Não vai caber, certo? Bom, pessoal, vamos falar agora dos outros tipos de mesa, além das mesas redondas que a gente pode encontrar num catálogo de produtos de uma empresa de locação de imóvel. Tá? Então, uma mesa bem comum, está sempre em alta. Aliás, as duas mesas mais comuns estão sempre em alta para a gente usar nas festas como uma forma de dinamizar o espaço, de torná-lo mais moderno e sem ser aquele corredor imenso de mesas quadradas com toalha sem parar. É a gente mesclar e tornar esse espaço, como eu falei, mais dinâmico, com outros tipos e outros formatos de mesa. Né? Geralmente, as mesas quadradas e as retangulares, elas estão disponíveis em materiais diferentes daquela mesa que a gente usa com toalha. É claro que você vai encontrar, sim, mesas quadradas e retangulares para alugar, aquelas com toalhas mais simples. Mas, geralmente, 90% dos casos, a ideia é que essas mesas tenham destaque ou que elas sejam usadas exatamente para se contrapor às mesas redondas com toalha. Ou seja, você vai jogar algumas mesas com custo mais baixo, uma mesa redonda com toalha super simples, que vai sair baratinho, digamos aí 20, 25, 30 reais, o custo dela com toalha,
E ao mesmo tempo você vai usar aqui uma outra mesa sem toalha, muito mais nobre, muito mais bonita, destacada, que vai te custar aí talvez 130, 140, 100 reais, que seja pelo menos uma mesa sem toalha. E aí ela pode ser de lata, pode ser de espelho, pode ser de madeira rústica, pode ser de madeira mais nobre, enfim, uma madeira mais clássica com os pés torneados. Tudo isso vai depender do perfil de decoração que você vai estar escolhendo para o seu evento. Falando das mesas especificamente quadradas, elas geralmente medem 1,40 m. Ah, mas aqui na minha cidade tem uma mesa que é de 1,35 m. Sim, 1,40 m, 1,35 m, elas geralmente não passam de 1,40 m, pode ser que você ache uma ou outra aí de 1,30 m ou de 1,50 m. O fato é que entre 1,30 m e 1,50 m, essas mesas cabem sempre 8 pessoas. Como elas ficam dispostas, 2 de cada lado, não adianta querer inventar e colocar mais de uma pessoa aqui encaixada. Deixa para o seu convidado, na hora que chega e quer puxar a cadeira de um lado para o outro, que é o terror do decorador, daí eles se ajeitam aqui. Mas na hora, para montar ali o seu layout, saber quantas pessoas cabem sentadas, a gente vai usar esse formato de 2 pessoas, ou seja, uma mesa quadrada cabem 8 pessoas. A mesa retangular vai variar bastante. O padrão é o que a gente usa uma mesa de 2 metros, 2 por 1. Esse é o formato que você mais vai achar por aí, tá? E essa mesa retangular é bem legal, geralmente, para colocar a sua família. Ela dá um destaque, ela quebra totalmente o padrão das mesas redondas, ela torna o ambiente mais alongado, enfim, é uma mesa bastante usada para colocar a família, os pais, pessoas queridas, enfim, aquela mesa reservada especial que vai entrar uma decoração especial para ela também. Então, vamos colocar aqui essa mesa de 2 por 1, que pode ter aí 4 pessoas do lado de cá, 4 pessoas do lado de cá e uma pessoa em cada cabeceira. Se a sua mesa for um pouco maiorzinha, ou outro caso também, a sua mesa pode ter aí 1,80 por 1, e aí nesse caso é muito importante que na hora a pessoa que esteja fazendo a sua decoração tenha esse bom senso. Se não couberem 4 cadeiras, colocar 2 na cabeceira, por exemplo, é uma opção. Vai depender muito sempre do formato de mise en place que você está usando. Se você vai usar, por exemplo, só um suplá, ou melhor, uma mesa montada com suplá, taça, etc., você vai com certeza ter que usar só uma pessoa aqui na cabeceira. E muito cuidado com o que você vai colocar de flor aqui no meio, que tem que ser um pouco mais contido. Não adianta você querer colocar um mega arranjo de flores com suplá, com taça e tal, porque não vai caber nessa mesa. Ou vai ficar muito tumultuado, ou vai ficar, o arranjo vai ter que ser, enfim, desfeito, vai dar muito trabalho, ou então vai ficar realmente muito apertado e desconfortável para os seus convidados. Então, tenha um pouco mais de cuidado na hora de escolher o arranjo dessa mesa aqui, quando essa mesa for cheia de outros objetos, como as taças, os suplás, o guardanapo, os talheres e tudo mais. Então é isso, essa mesa aqui pode até caber. Se a sua cadeira for daquelas bem magrinhas, ela talvez até caiba 12 pessoas. Em regra, gente, contem aí 10 lugares, 4 de um lado, 4 de outro, um em cada cabeceira para esse padrão de mesa. Outros formatos de mesa que a gente também tem aí bastante no mercado são essas mesas redondinhas. As mesas redondinhas de 80 centímetros, de 60 centímetros e de 40 centímetros. Elas são mesas bem bacanas para dar um outro ritmo também na festa, ficar na beira da pista ou ficar na entrada de uma festa, por exemplo, para poder servir de base para quem for fumar ali fora ou colocar numa varanda. Geralmente o custo delas é bem menor, elas não são mesas com toalhas, geralmente elas são nas áreas de mesas laterais dos sites, então você às vezes não vai achar ela como mobiliário padrão ali nas mesas de convidado, mas você vai achar elas na parte de mesa lateral, mesas de lounge, etc. Essas mesas de 80 centímetros de diâmetro, a gente pode usar com 4 cadeiras. E eu até sugiro que você use com uma cadeira diferente da que você está usando nas outras mesas que você está alugando, né? Então, digamos que aqui você coloque 4 cadeiras, até 5, se a cadeira for pequena, cabem 5 pessoas aqui tranquilamente. Claro, essa mesa não vai ser montada, ela não vai ter guardanapo, ela vai ter uma velinha, um arranjo e só. Então, você pode usar um pouco mais de cadeiras. A mesa de 60 centímetros, você pode botar aí 4 pessoas também nesse mesmo sistema de sem ter nada em cima da mesa, só mesmo uma vela, um arranjo ou uma velinha e um arranjinho. E a mesa de 40 centímetros geralmente é o que a gente chama de mesa bistrô,
que é aquela mesa altinha, que geralmente tem 1,10 m de altura e as cadeiras são mais altas, né? E essas mesas a gente pode colocar na área do bar, ali próximo da pista. Só cuidado, gente, porque essas mesas muitas pessoas usam numa quantidade enorme e elas atravancam muito espaço. Então, na hora de você colocar essas mesas, coloque poucas, porque essas duas cadeirinhas que vão estar aqui, a pessoa joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. Enfim, essas mesas acabam sendo um pouco mais trambolhudas do que as demais. Então, por exemplo, use ali 2, 3 perto do bar, de forma que o acesso ao bar fique bastante livre. Outras opções de mesas também são essas aqui, as de 60 centímetros, tipo de botequim, né, quadradinhas, e as de 80 centímetros. Nos dois casos, você só vai conseguir colocar 4 pessoas nessas mesas, então 4 cadeirinhas aqui, né? O que vai diferenciar mesmo é o tamanho de cada mesa e o conforto dos convidados ou a área que ela vai ocupar. E aqui, geralmente, essas mesas mais quadradinhas têm um tampo de mármore, tem um tampo trabalhado, tem um tampo de parquet, enfim, são vários tipos de tampo que você vai poder usar de acordo também com o perfil da sua decoração. E vamos falar também quanto que ocupa cada mesa dessa, tá? Essas pequenininhas aqui a gente não vai entrar muito em detalhes porque elas são realmente para cantinhos, espaços um pouco mais leves e abertos. Essas aqui, que são de mesa de convidado, como eu falei, a mesa redonda ela ocupa 3 por 3. Aqui a mesa quadrada a gente pode considerar que ela vai ocupar 2,5 por 2,5. Ok? Porque nesse caso a gente não tem aquela circunferência toda da mesa redonda que ocupa mais espaço. As quadradas as pessoas conseguem entrar na mesa e ficar encaixadinhas ali, então elas ocupam menos espaço. E aqui a mesa retangular, elas vão ocupar aí 3 metros por 2, 2,5, por aí. Coloque aí 2,5 para não ter muito erro, tá? Essas mesas aqui, coloca aí mais ou menos 3 por 2 ou 2,5 no máximo, para você ter uma noção do quanto que ela vai ocupar. São mesas grandes, mas que também, no fundo, as mesas que mais ocupam espaço realmente são as mesas redondas, com 10 cadeiras, considerando aí que todo mundo vai estar sentadinho ali. A gente vai falar especificamente das mesas de buffet, que são aquelas mesas que ficam ali estacionadas para as pessoas irem lá se servir durante a festa. Geralmente, o buffet vai determinar qual é o tamanho da mesa que você vai precisar usar no seu evento. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos de situações e quais as mesas que a gente mais usa como padrão para cada situação. E daí, é claro, deixando muito claro mesmo que você precisa consultar o buffet que vai fazer o seu casamento, o seu fornecedor, para que ele te diga qual é o tamanho ideal que ele precisa daquela mesa, tá bem? De qualquer forma, o seu decorador já deve saber mais ou menos, já deve estar acostumado a trabalhar com aquela empresa, mas se não, eu já vou te dando aqui essas dicas que são muito importantes, porque esse é o tipo de mesa que a gente não pode errar. Imagina, se o buffet precisa de mais espaço ou pelo contrário, se você coloca muito espaço e o buffet precisa de pouco espaço, e aí fica aquela mesa com um negocinho ali no meio, super sem graça, parece que tá até faltando comida, né? Que o buffet esqueceu de levar coisa, ou você contratou as coisas de menos. Então vamos lá, o padrão é que a gente use a mesa de 2 por 1, que é a mesa retangular, né? Geralmente sem toalha, mas se você quiser colocar uma toalha aqui para dar uma barateada, não tem problema algum. E essa mesa aqui, ela vai servir para algumas situações. Uma delas é quando tu tem a ilha de mini comidinhas, que são aquelas mini porções, ou seja, eles vão colocar richôs, que são aquelas panelas bonitas com foguinho embaixo, e aí, digamos, vai ter uma massa, um risoto, etc. ali, e vão ter aqueles mini pratinhos em que os convidados vão até lá, vai ter alguém do buffet servindo e vai colocar ali no prato do convidado, aquele pratinho do convidado. E ele vai se servir ali quantas vezes ele quiser. A outra opção é quando tem uma estação de massas, que é basicamente a mesma coisa. Aí o formato pode ser um pratinho ou pode ser um prato mais padrão, né? Um prato normal, raso. Nesse caso, a estação de massas é a mesma coisa. Você tem lá 2 tipos de massa, 2 panelinhas menores com os molhos e também tem uma pessoa do buffet que está responsável em colocar ali no prato do convidado junto com o molho da preferência dele. Uma outra opção também é a mesa de frios ou de antipastos, que também é suficiente numa mesa de 2 por 1. Esses são os formatos mais informais de festas ou de coquetel que você possa usar e que atende bem uma mesa de 2 metros por 1. Uma outra opção é quando a gente tem um jantar, ou seja, quando a gente vai ter uma salada, né? Mas o acompanhamento, digamos, uma batata, um arroz de alguma coisa, etc. E uma carne.
né? Que aí pode ser peixe, pode ser frango, pode ser o que você preferir. E essa mesa aqui, em regra, quase sempre ela tem 4 metros, ou seja, você vai alugar 2 mesas de 2 por 1, 2 mais 2, e vai formar uma mesa de 4. Em algumas empresas, é claro, existe já essa mesa para locação com 4 metros. Mas, às vezes, ela é muito cara, e aí você alugar 2 de 2 por 1 dá no mesmo, não se preocupe. Geralmente, os buffets já colocam o talher aqui nessa mesa e os pratos também. Então, quando a pessoa for se servir, ela já pega ali o talher, pega o prato, tem alguém do buffet também servindo a pessoa, e daí ela vai para a sua mesa. Então, essa regra dos 4 metros aqui é quase sempre suficiente para um jantar. Mas existem os casos de buffets um pouco mais fartos, ou que colocam muitas opções, ou aqueles buffets de hotel. Quando você vai casar dentro de um hotel, geralmente, quase sempre, essa mesa é maior. Então, muitos deles pedem uma mesa de 6 metros. E veja bem o tamanho de uma mesa de 6 metros, é enorme. Então você precisa de muito espaço na festa para que essa mesa fique bem localizada. Aliás, falando em localização dessas mesas de buffet, é muito importante que elas estejam dentro do salão de uma forma que a cozinha tenha bastante acesso a essa mesa, que os convidados tenham acesso a essa mesa, que exista um corredor livre de acesso a essa mesa, ou seja, se você tem uma mesa no meio de um monte de mesas de convidados, de forma que a pessoa tem que andar em zigue-zague ou muito apertado para chegar lá, esse não é o melhor local. Então é ideal que tenha um corredor de chegada dessa mesa e que a cozinha tenha um acesso fácil. O ideal também é que a cada 100 convidados você tenha um ponto desses de buffet. Ou seja, se você tem 200 convidados, você vai ter aí 2 mesas de apoio, tanto para jantar quanto para ilha ou para mesa de frios, etc., para evitar aquela tenebrosa fila de pessoas ali para comer, que é super feio e nenhuma noiva quer isso no dia do seu casamento. Então, insista com o buffet para fazer aí 2 mesas em 2 pontos diferentes da festa. Por exemplo, se você tem um salão mais reservado e um salão mais para fora, uma mesa em cada ponto. Muito importante também que essas mesas estejam visíveis a quem está na pista de dança. Ou seja, a pessoa que está ali dançando e tal, que não está tendo tempo de comer, ela tem que visualizar que existe uma fonte de comida em algum lugar. Porque senão a pessoa fica ali bebendo, perde um pouco a noção. Quando ela vê, já está bêbada e já passou a hora de comer. Enfim, é muito importante que o convidado que está na pista consiga visualizar pelo menos uma dessas mesas. Então, com relação às mesas de buffet, essas são as dicas de hoje e a gente se vê no próximo. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo e se cadastra aqui no canal, porque só tem dica de quem realmente entende do assunto e trabalhou com o mercado de casamentos por 10 anos e mais aí de 350 eventos realizados e quase 200 alunas formadas. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!